Glorifica o Senhor, Jerusalém. Salmo 147. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E glorificar o Senhor se dá pelo fato que o mesmo manifesta a sua glória e graça no meio da humanidade. Isso ocorre por meio de curas e por meio da salvação da própria humanidade. E nesse sentido, o salmo de hoje menciona, no versículo 3, que nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. A manifestação de Deus é também uma extensão do seu carinho pela criação e pelo ser humano. Na primeira leitura de hoje da carta de São João, capítulo 5, dos versículos 5 ao 13, temos que entender primeiramente que a carta de João é uma exortação à comunidade cristã, reafirmando a identidade de Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o capítulo 5 de hoje enfatiza a vitória do cristão sobre o mundo por meio da fé e a garantia da vida eterna como dom de Deus. E nos versículos 5 e 6, nós temos: quem é que vence o mundo? Refere-se à capacidade de superar as tentações, pecados e desafios terrenos através da fé em Jesus. Menciona também água e sangue. A água aponta para o batismo, onde Jesus é revelado como Filho amado do Pai, e o sangue, sua morte na cruz, evidência do sacrifício redentor. E o Espírito, que dá testemunho. O Espírito Santo confirma a divindade de Jesus e a veracidade de sua missão. E nos versículos 7 e 8, três são os que dão testemunho: o Espírito, a ação contínua de Deus na igreja, guiando os fiéis; a água simboliza o início do ministério público de Jesus; e o sangue, o ápice de sua missão redentora. E nos versículos 9 e 10, o testemunho de Deus é maior. Representa a revelação divina sobre Jesus Cristo. Deus mesmo testifica que Jesus é seu Filho. E crer em Jesus implica acolher o testemunho divino. Rejeitar isso é considerar Deus como mentiroso. E nos versículos 11 e 12, menciona que Deus nos deu a vida eterna. Não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente para aqueles que estão unidos a Cristo. E quem tem o Filho tem a vida. Reflete exatamente a união espiritual com Cristo como fonte de vida plena. E no versículo 13, está assim: escrevo para que saibam. João reafirma o objetivo de sua carta: dar certeza aos fiéis que possuem a vida eterna ao crerem em Jesus. E nesse sentido, a mensagem é para fortalecer a confiança e o consolo em tempos de dúvida ou perseguição. A fé aqui então é a chave para a vitória. A nossa fé em Cristo nos ajuda a superar os desafios do mundo. A vitória não é baseada em força humana, mas em nossa confiança na obra redentora de Deus. E com isso, devemos continuadamente desenvolver uma confiança em Jesus. E o que isso quer dizer? Em todos os momentos, buscarmos resolver as situações mediante a confiança que nós temos em Deus. E ainda, nesse contexto, estamos na semana da Epifania. O evangelho de hoje, em Lucas capítulo 5, dos versículos 12 ao 16, traz um outro aspecto da identidade de Jesus. Temos o contexto que Jesus cura um homem leproso, e após a cura, Jesus ordena que o homem siga as prescrições da lei de Moisés. Nesse sentido da epifania, da manifestação de Deus, o evangelho de Lucas ressalta Jesus como Salvador compassivo, que estende sua mão àqueles marginalizados pela sociedade, como os leprosos. Na cultura judaica, a lepra era vista não apenas como uma doença física, mas também como uma impureza ritual, o que tornava os leprosos excluídos do convívio social e religioso.
E até um tempo atrás, não muito distante, ainda a lepra ou a hanseníase era vista como algo de um tabu, né? O distanciamento social. E o interessante é que no versículo 12, o leproso diz assim: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Um ato ousado considerando a exclusão social que sofria. Ele demonstra extrema fé e humildade ao reconhecer o poder de Jesus. Vimos que na primeira leitura é preciso constantemente atos de fé e caminhar com Jesus. E aqui nós temos a demonstração de tal fé. Interessante que ele diz: se queres, reflete a entrega total à vontade divina, confiando que Jesus pode curá-lo, se essa for a sua vontade. E no versículo 13, a resposta de Jesus: eu quero. Fica purificado. Ao tocar o leproso, Jesus não apenas o cura, mas também quebra barreiras sociais e religiosas. No contexto judaico, tocar um leproso era considerado impuro. E ao afirmar eu quero, demonstra a compaixão de Jesus, que acolhe e responde ao pedido de fé. Após isso, Jesus pede para que então essa pessoa que foi curada, seguindo a prescrição da lei de Moisés em Levítico 14, se apresente a um sacerdote para confirmar a cura da lepra e realizar ritos de purificação para que o homem fosse reintegrado à sociedade. Então vejamos que a dimensão da cura ela acontece sim no aspecto físico, material e acontece no aspecto espiritual. Nas duas realidades é preciso uma reintegração. Quando curados de uma questão física material, nós somos reintegrados ao mundo da matéria. E quando reinstaurados e curados espiritualmente, nós somos reintegrados ao mundo da comunhão com Deus. Essa é a compaixão de Jesus. Não rejeita ninguém. Ele rompe barreiras sociais, religiosas para acolher os marginalizados. E o importante é que a pessoa também precisa querer. Assim como esse homem quis, ele tem a ousadia: Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Muitas vezes corremos um sério risco de acharmos que nós não precisamos de purificação, que nós não precisamos de melhorias em nossas vidas. Pensar dessa forma já é, de certo modo, uma prepotência, uma arrogância e orgulho que pode nos levar a uma morte espiritual. E ao invés de mudarmos as nossas vidas, trilharmos por um caminho perigoso do orgulho, ao qual nós achamos que nós não precisamos de mudança ou muito menos de conversão. Então, no aspecto de Jesus e o leproso, nos ensina a abordar Jesus com fé genuína e humildade, confiando plenamente na vontade divina. Como ele, devemos reconhecer nossa dependência de Deus em todas as circunstâncias. Depender de Deus é muito bom. Que possamos depender cada vez mais de Deus. Muitas vezes, de uma forma egoísta e arrogante, o ser humano acha que depender de Deus é sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Quanto mais dependente de Deus, mais nós nos fortalecemos e nos tornamos pessoas discernidas sobre o caminho da salvação e de conversão. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.